A origem do Menos que Nada é a leitura de um conto do Arthur Schnitzler, que é um escritor austríaco no final do século XIX, começo do século XX. O nome do conto é O Diário de Redegonda. O título não é muito bom, mas o texto é fantástico. É um conto de 4 ou 5 páginas que conta a história de um sujeito que se apaixona desesperadamente, alucinadamente, né, por uma mulher. Essa mulher é absolutamente inatingível, porque ela é casada e porque ela é esposa de um militar, né, de alta patente. Então ele não tem como concretizar a sua paixão. E a partir desse amor impossível, ele imagina uma outra vida. Inclusive, o primeiro título de Menos que Nada era Outra Vida, ou Uma Outra Vida. E eu acho que o que me chamou a atenção nesse conto era como a imaginação do sujeito pode ser uma coisa doentia, pode ser uma coisa ruim, no momento que a gente não domina a imaginação que a gente tem, né? Talvez isso que tenha me chamado a atenção. Mas foi um ponto de partida apenas, né? Porque tem 4, 5 páginas. E eu atualmente gosto mais de fazer longas do que curtas, não que curta não vá fazer ainda, né? Posso fazer. Mas me parece que as histórias longas combinam mais com o cinema que eu faço. Então eu comecei a escrever um roteiro e sempre pensei no roteiro de um longa. E fui desenvolvendo os personagens, fui fazendo as devidas adaptações, né? Não é mais Viena no século XIX, é a nossa cidade, é Porto Alegre no século XXI. E a partir daí foi crescendo e eu fui, obviamente, pesquisando os temas principais que surgiram no roteiro, na elaboração do roteiro, que são 2 temas. Primeiro, loucura, esquizofrenia, e segundo, arqueologia, né? Arqueologia por quê? Porque no conto original o sujeito é um funcionário público, burocrata, e eu achava que não seria uma boa profissão para o meu personagem, né? E eu transformei-o então num arqueólogo. E a partir daí houve essa relação, que eu acho que no filme é super importante, né? Da psicanálise ou da psiquiatria, ou de alguém que está tentando ver qual é a origem da loucura, ou seja, uma escavação do ser humano, das origens, né, das explicações para o que a gente faz ou deixa de fazer, e a arqueologia, que é uma busca, né, de vestígios do nosso passado, né? Ou seja, a gente não conhece alguma coisa, essa coisa está de alguma maneira escondida, está obscura, e os arqueólogos vão cavar literalmente e os psicanalistas, os psiquiatras e os médicos vão escavar as razões da nossa perturbação mental. Essa origem do conto do Schnitzler foi enriquecida por muitas conversas com arqueólogos, com psicanalistas e com um texto do Freud que se chama Delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen, que, por incrível que pareça, é a história de um arqueólogo, né, que pensa estar enlouquecendo, né? O roteiro teve vários tratamentos, né, e acabou em um tratamento que me parecia captar ainda ou reter a essência do conto do Schnitzler, ou seja, o poder da imaginação, quando não devidamente retido, ou quando a gente não consegue deter a imaginação, como a imaginação pode eventualmente se voltar contra nós, né? Quer dizer, ao mesmo tempo uma coisa muito boa, porque para a gente fazer qualquer coisa no campo da ficção ou no campo da arte, a gente tem que necessariamente imaginar bastante, mas eventualmente quando a gente passa um certo limite, passa a ser bastante perigoso.